Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, domingo, 4 da tarde. E a gente hoje tem um convidado também. Nosso convidado mora na França, correspondente internacional, jornalista independente. Olá, olá. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Acabou de dar uma quedinha aqui de conexão. Vocês podem dizer aí embaixo, por favor? Tá dando para ver, para ouvir bem? Como eu estava falando, a live de hoje da gente vai ser com um convidado, com o Lucas Lima. Ele mora na França, trabalha como jornalista independente, ele é correspondente internacional. Então vamos ver, né? Desde que eu saí da Europa, o que é que tem acontecido com aquele continente, com o nosso querido continente. Maravilha, o Instagram está avisando aqui que eu estou entrando ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Luciane, Priscila, Ítalo, coisa boa. A imagem tá um pouquinho ruim, né? Pois é, talvez seja algum problema de conexão. Hoje as conexões aqui eu uso duas Wi-Fi. As duas estavam dando probleminha hoje, mas espero que dê para pelo menos ouvir, já que é mais importante, né? Olá, Cláudia. Pronto, nosso convidado entrou aqui agora. Daqui a pouco ele vai solicitar, vou pedir para ele se apresentar também aqui para vocês. Vi sim, Denise, vi sim. A gente pode falar sobre isso depois, né? Dizendo que o certificado de que você é recuperado da doença chinesa só vale agora por 3 meses. Antes valia por 6 meses, isso permitia com que você entrasse em uma série de coisas, né? Mas vamos lá. Olá, Gregório. Melhorou. Muito obrigado aí, produção. Vamos lá, Lucas. Então, Olá, boa noite. Boa tarde olá, para olá, vocês aí no Lucas. Brasil. Boa noite. Pra gente, boa tarde aqui ainda, quatro É da boa tarde. tarde. Exatamente, exatamente. Não, quando eu tava na Europa sempre era uma dor de cabeça fazer live com o Brasil, né? Porque a diferença de horário é muito grande. E aí Isso, sempre que eu dependendo. fazia alguma live depois das 7 da noite do Brasil era complicado, 5 horas de diferença, né? E aí ficava muito tarde. Cinco Pra você horas. terminar, postar as coisas, você ia dormir de madrugada toda vez, era horrível, né? E com duas crianças Exatamente. E em casa agora era até que não é complicado. tão ruim, né? Porque são 4 horas, porque às vezes chega a ser 5 horas aí fica Exatamente, mais exatamente. difícil. Só para não esquecer aqui, olha só, eu até sempre esqueço de avisar, mas o Instituto Marco Santana acabou de comprar o primeiro selo aqui da live. Para quem quiser, pode comprar esse selinho que aparece aí embaixo. Você ajuda nosso trabalho, claro, né? Então, muitíssimo obrigado aí. Me contrata para morar na Europa, Lucas. Vamos ver se você ainda vai querer morar na Europa depois do que é que o Lucas e eu venho falando no meu próprio perfil, né? Então, é o seguinte. Lucas, primeiramente, muitíssimo obrigado por ter topado, né, fazer essa live aqui comigo. Né? Eu acompanho Eu seu que trabalho já há agradeço. um bom tempo. Nas últimas semanas eu tenho ficado um pouco off da questão de notícias, tanto que eu postei muito pouco no YouTube, coisas relacionadas a notícias e tal, por uma questão de tempo. Todo mundo aqui adoeceu. Outro motivo é que eu estava fazendo um evento recentemente, né, o Alemanha Conhecer o Passado Pode Proteger o Futuro. Eu sempre complementava com o seu futuro, né, que tem um conteúdo muito mais histórico, né? Eu tinha que me preparar um pouco para isso. E estou lançando também a segunda turma, aproveitei para falar para quem ainda não sabe, para lançando a segunda turma do curso de História da Alemanha. Que isso aí são 11 módulos bem completos, pegando desde a Prússia, mentalidade prussiana, né? E assim, história alemã é fundamental para a gente entender o mundo no qual a gente está vivendo hoje em dia. Então, as inscrições estão abertas agora até a próxima terça-feira. E recentemente eu coloquei nos próprios stories, né, o link para as pessoas acessarem as aulas desse evento, dessa jornada, né, que a gente chama. São 4 aulas, fazendo a comparação do passado que a gente está vivendo hoje, né? Por que que é tão importante a gente conhecer o passado da gente, principalmente o passado alemão e principalmente nesse tempo no qual a gente está vivendo agora. Beleza? Então é isso, ficam as inscrições abertas até terça-feira. E o principal motivo de eu querer fazer a live com o Lucas é que eu pensei aqui, Nicole saiu da Europa em outubro, 20 de outubro, eu saí da Europa dia 20 de novembro. Deixou o apartamento para trás, boa parte dos nossos pertences ainda estão lá, né, na casa de amigos e etc. Não sei mais quando eu vou voltar para a Europa, eu tinha plano de voltar em maio, né, para poder fazer uns passeios guiados. Já trabalhei por anos aí como guia turístico em Berlim, tinha empresa de turismo e etc. E não sei mais por conta de tantas restrições. E assim, claro, eu acompanhei ao longo, tirando essas 2 últimas semanas, eu sempre acompanhei as notícias da Europa, né? Sempre trouxe essas notícias para os meus seguidores e tudo mais,
nessas 2 semanas não, né? Mas sempre trouxe. Só que assim, acho que quando a pessoa vive no lugar é um pouco diferente, né? Tem uma certa vantagem, você consegue captar coisas que simplesmente não é a notícia, simplesmente não é o que o jornal está mostrando e tal. Então por isso que eu fiz questão de fazer uma live aqui com o Lucas, né? Jornalista independente, né? Correspondente e tudo mais. Então com certeza vai ter muita coisa interessante para trazer. Então, Lucas, a palavra é contigo. Se apresenta primeiro, faz a propaganda do teu perfil aí, que eu já vi que não tá podendo marcar, né? Essa confusão, essa desgraça desse Instagram. Exatamente. A palavra é tua. Como você mesmo disse, né, tá sendo impossível me marcar, né? Inclusive, eu mesmo não consegui me marcar do meu próprio perfil pessoal, tive que criar até uma outra conta, então a censura está muito grande. Não existia nada disso, né, antes dessa doença do momento, que a gente não pode nem falar o nome, senão a live cai. Eu sou correspondente internacional independente, né? Eu sempre estou participando de entrevistas aí a canais para mostrar as coisas que realmente está acontecendo de fato, né? Na minha visão, né? Principalmente as coisas reais que a gente está vivendo aqui na Europa, principalmente, né? Porque eu vivo na França, mas eu vivo viajando entre Espanha e Itália, mas também eu falo da Europa no geral. Eu gosto muito da geopolítica, tentei fazer relações internacionais no Brasil, né, mas na época tive que trancar o curso por falta de recurso financeiro. E o perfil aqui começou aos poucos, né? Comecei a postar notícias aí, uma notícia, duas por dia, o perfil era bem pequenininho. E começou a vir muita gente desconhecida e falou: nossa, Lucas, eu não sabia o que estava acontecendo, posta mais coisas. E o perfil foi crescendo, né? E hoje a gente tem aí, né, um feedback muito legal do pessoal. E aí eu acabo Você vê a postando as notícias. carência, né? Desculpa te interromper, mas você vê a carência das pessoas por uma notícia mais isenta, né? Exatamente, mas é isso que eu tô pensando, porque, tipo, quando eu estudava Relações Internacionais no Brasil, já tinha uma carência muito grande, porque naquela época a internet era bem limitada, né? Não era todo mundo que tinha internet, era muito cara, e eu não era rico nessa época, né? Não sou ainda, mas eu era um estudante bem precário no Brasil, né? Classe média, normal, eu tinha que pagar minha faculdade, e eu não conseguia encontrar livros de geopolítica, mesmo dentro da biblioteca da escola. As televisões, as grandes mídias não mostravam muito detalhe de nada que está acontecendo, era um resumo assim de 30 segundos, então eu falei, poxa vida, como que eu vou estudar desse jeito, né? E eu resolvi então trancar, mas assim, a paixão ficou e hoje eu exerço aí, né, sendo um correspondente internacional e mostrando o mundo ao meu ponto de vista. Sim, não, maravilha, maravilha. E, Lucas, é o seguinte, é claro que acho que é impossível não falar primeiro desse grande tema que a gente está vivendo agora, a questão da peste chinesa, da doença, né? É bom evitar falar sempre o nome aqui. E o pior é isso, né? Eu falo de história da Alemanha, falo de notícia da Alemanha, sempre tema pesado, sempre tenho que medir as palavras, né? Para não atingir a sensibilidade do estagiário, do desgraçado do Instagram, né? Então tem que pegar sempre muito leve. Mas fato é que quando eu saí da Europa, eu fiquei na casa de uma família, né? Família alemã e conversando com alemães, etc. E o papo era, pô, você tá indo logo agora que a doença tá acabando, é logo agora que já praticamente tá acabada a doença. Eu sempre falava, ó, eu tenho certeza que não é bem assim, né? E eles tinham os argumentos deles, etc. Mas a gente aqui, quem me segue, quem segue você também, o pessoal daqui, tava ligado já que não era muito uma questão de saúde, né? Como é que tá agora? Isso. Deu uma melhorada de lá para cá, de outubro, novembro para cá, ou não? Assim, só Olha, para deixar claro, como você mora na França, pode se focar mesmo na França. Né? A Alemanha eu já cubro direitinho, então assim, você pode ficar dar mais atenção à França, Itália, Espanha, como você falou, que você circula mais, né? isso, exatamente. Como eu disse, justamente, é por isso também que eu não cubro muito a Alemanha, porque eu sei que tem você, tem a Érica da Alemanha comentar, então eu falo, nossa, já Érica, tem eu acho duas que a Érica apareceu pessoas. aqui. Eu acho que a Érica apareceu aqui. Não sei se ela tá. Se tiver, dá um oi aí, Érica. Que bacana. E então, hoje, infelizmente, por falar que essa doença está acabando, eu gostaria muito de falar isso, mas a gente sabe que a palavra final é sempre da OMS, que eu falo que é uma organização maldita da saúde. Né? Por mais que a gente vê, né, esse vírus realmente agora está se transformando numa gripe, a Espanha mesmo, que depende muito do turismo, ela está louca para decretar, né, para rebaixar esse vírus em uma gripe, porém a gente depende da OMS. Então a gente vê que Claro. essa doença já deixou de ser grave, a gente já sabe que se trata de uma questão de controle, e hoje também, né, não faz nem 2 horas, o parlamento, infelizmente, da França aprovou o passaporte de saúde, que agora é um passaporte vacinal. Então, isso foi aprovado agora. Nem deu tempo de falar aqui nos stories, então eu estou falando, né, inédito aqui para vocês. Infelizmente, o Nossa. que isso quer dizer? Antes, você poderia pegar um ônibus, um avião, né, para ir em Paris, por exemplo, dentro do próprio país, que é considerado viagens de longa distância.
com PCR. Agora não, se você não tiver a picadinha, você não vai poder viajar, o que é muito grave, as pessoas não podem se locomover dentro do próprio país. Só dentro do próprio carro, aparentemente, que é uma coisa que foi desincentivada na Europa ao longo de décadas, né? Exatamente. Tipo, eles começam desarmando o pessoal, depois eles começam tirando o carro, justamente para a gente viver do Estado. E uma coisa interessante que você falou também, né, a gente tem que lembrar que a França é um país de assistencialismo. O que quer dizer? A França tem tudo que as pessoas estão acostumadas, elas não têm esse espírito empreendedorismo. As pessoas, elas vão até, tudo que acontece vai atrás do papai Estado, né? Aqui, por exemplo, na França, eles fizeram uma reforma no seguro-desemprego que eram de 2 anos. Olha só, poucos são os países que têm seguro-desemprego de tão longo tempo, né? Inclusive tem a França de 2 anos. E sabe o que aconteceu com a reforma? Foi para 3 anos de seguro-desemprego. Meu Deus do céu! Que reforma é essa, né? Eu não sei. Mas, sim, hoje, né, antes o seguro-desemprego eram 2 anos e a pessoa recebia 1.000 euros, né, o salário. Então, compensava muitas vezes, se o emprego fosse muito pesado, compensa mais você ficar em casa, porque se você sair, trabalhar no emprego, dependendo aí que for muito difícil, duro, você vai ganhar 200 euros a menos do que se você se esforçar. Então, assim, não tem um incentivo muito grande para as pessoas procurarem trabalho, né? E também, o que aconteceu aqui na França durante a pandemia também, que eu pude ver tanto na Itália. A Itália é uma economia um pouco mais forte do que a Espanha, posso dizer, né? Mas quando eu estive em Barcelona, que fica bem perto aqui de Lyon, 8 horas de ônibus mais ou menos, eu vi que 30% na época tinha quebrado os comércios em Barcelona. Meu Deus do céu. Muita coisa. Então, assim, e não foi só comércio, eu passei assim em frente de hotéis fechados. Tipo, eu falei, nossa, meu Deus do céu, era cena realmente, né, apocalíptica. Mas já aqui na França, o que o papai Estado fez? Ele deu dinheiro para os restaurantes e bares ficarem fechados. Então, muitas vezes compensava o comerciante ficar em casa, né? Ele muitas vezes ganhava mais ficando em casa do que abrindo o negócio. Eu não entendia isso, porque o bar de frente do comércio onde eu trabalhava, eu me perguntava, nossa, eu trabalhava como vendedor de frutos do mar, e ele lá comprando lagosta, né? Um monte de coisa. Eu falei, nossa. Eu falei, alguma coisa não está batendo aqui. Então, eu não sabia, né, dessa ajuda que o Estado estava dando. E ele falou assim, pois tá muito difícil. E o cara lá comprando ostra, lagosta, e depois eu fui pesquisar o porquê, né? Como eu disse, a França é um país de assistencialismo. Quando eu falo aqui no Brasil também, de que na Alemanha quase ninguém tem interesse que esse negócio acabe, o pessoal pensa que eu estou brincando. É exatamente a mesma situação. A minha empresa é da área de turismo, está aberta na Alemanha, e assim, você recebe basicamente a mesma coisa que você recebia trabalhando, trabalhando com sua atividade fim, etc. Você está recebendo agora por não poder trabalhar. Quase a mesma coisa, não é a mesma coisa, obviamente, mas é quase a mesma coisa. Então o pessoal não tem interesse nenhum que o negócio acabe, né? Tá lá em casa, curtindo a vida boa, enquanto tá recebendo dinheiro do governo. Agora, claro, a inflação tá chegando, né? Que é um tema que está pegando muito na Europa agora, principalmente na Alemanha, porque é um país que passou pela hiperinflação da década de 20, né? Coisa que aborda no custo e tudo mais. Isso tudo está voltando. Ou seja, esse dinheiro que o pessoal está recebendo já não vale tanto quanto valia anteriormente, porque eles jogaram tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro na economia que o dinheiro já passa a valer muito menos, né? Exatamente. Por falar em inflação também, né? O destaque vai para a Espanha, infelizmente, que em dezembro já estava alcançando 4%. Na França já não, eu não sei quanto que está, mas eu acho que está mais ou menos 4%. O governo francês, inclusive, ficou desesperado, né? Porque ele viu que a inflação estava estourando e os franceses, você viu, né? Os franceses é um povo assim que vai nas ruas mesmo, coloca o gilet jaune, né? Coloca o colete amarelo e vai protestar. Qualquer coisa está protestando. Em dezembro, então, o governo decidiu dar, né, 100 euros para todo mundo que ganha até 2 salários mínimos, né, para compensar a inflação. Então, foi um presente aí de Natal. E é importante, né, a gente estar falando um pouco mais da França, porque muito se ouve falar da Alemanha, Estados Unidos, mas a gente ouve pouco, inclusive Inglaterra, mas pouco se fala sobre a França. Então eu gostaria também de estar falando do que é a França hoje, né? Porque muitas pessoas querem saber para emigrar, como está a situação da França. E a gente sabe que o filme Meia-Noite em Paris, aquele filme da não sei quem, fulano de tal em Paris, acha que são aqueles filmes, né? Acha que é a Paris de 50, 60 anos atrás, de fato, né? Como você tá falando. Exatamente, mas muita coisa mudou, né?
E, inclusive, o povo, a gente está vivendo uma nova revolução, as pessoas hoje, esse Gilets Jaunes começou, né, com o preço da gasolina em 2018, começou justamente quando eu vim morar para cá, então a gente está andando junto, né? E eles continuam usando, né, ninguém sabia que ia durar tanto tempo até hoje, então já faz, então, vários anos que ainda existe esse Gilets Jaunes, os coletes amarelos, tradução em português. Então, vale lembrar, né, eu deixei alguns pontos aqui para falar, a França ela é a segunda maior potência marítima do mundo, e poucas pessoas falam disso, né, justamente porque ela tem vários territórios espalhados por praticamente quase todos os continentes do mundo, perdendo apenas para a Marinha dos Estados Unidos. Ela é uma potência nuclear, né, depois dos Estados Unidos também, ela tem um forte poder na geopolítica, sendo uma das principais... aqui para interromper, desculpa interromper mais uma vez, sim, mas como você falou, a importância de conhecer um pouco mais da França, porque eu, pelo menos, falo basicamente de Alemanha, né? Às vezes quando eu dou um foco nos Estados Unidos, como eu fiz a live de ontem com o Diogo Palhano, né? Mas, de fato, em termos militares, o pessoal pensa que é brincadeira, principalmente pelo histórico da França, na Segunda Guerra ter sido um desastre, mas militarmente falando, hoje em dia, a França não se compara com a Alemanha. A França é infinitamente superior militarmente à Alemanha. Né? Tanto que é uma potência nuclear, a Alemanha não tem nada de arma nuclear. Então, de fato, é muito relevante você falar isso da França como uma potência naval, né? Que consegue chegar rapidamente em qualquer ponto do mundo e causar um estrago, sem dúvida. Exatamente. Infelizmente, poucas pessoas falam isso, né? A gente ouve muito falar da Inglaterra, por exemplo, que ela é uma potência, etc. Nós sabemos, né, que a Alemanha ela é uma potência econômica, porém ela não é uma potência bélica. Então é importante a gente falar da França e colocar mais a França no cenário internacional, como a gente vai falar aqui hoje, né? Então ela tem um forte poder na geopolítica, sendo um dos principais economias e potências militares do mundo. Ela exerce ainda grande influência sobre as ex-colônias dela. Você pode ver que a língua administrativa dos países ex-colônias é ainda o francês, né? Então tudo que acontece ali no Oriente Médio, em alguns países ex-colônia, e também no norte da África, tem um nariz, né, do Macron lá. Ele já faz uma visita de Estado, então a gente vê que ele realmente quer manter a influência sobre esses estados. A língua francesa também é uma língua de influência também, a gente pode ver lá nos Jogos Olímpicos, é considerado a língua da diplomacia, e também a França ela se esforça muito para estar sempre envolvida no cenário mundial. Ela está entre os 10 países que mais investem dinheiro na inteligência artificial, ao lado de países como Estados Unidos, por exemplo. E aí, aprovado, né, para quem perdeu o início da live, a gente já falou, faz 2 horas, então, que o passaporte vacinal foi aprovado, para quem está chegando aqui na live. Deu uma travada monstruosa aqui agora, deu uma travada muito grande aqui. Não sei se vocês estão me vendo, estão vendo bem direitinho agora. Deu uma travada, né? Foi. Eu perdi um pouco do que você falou agora. Não sei se todo mundo perdeu, não sei se foi só eu. Pode repetir essa última partezinha aí, depois que você falou da França como potência marítima, né? Você falou que Macron mete o nariz dele em vários lugares. Acho que foi nessa parte que eu parei de ver. Certo. Então, e a França ainda ela é uma potência na língua, a língua francesa é a língua da diplomacia, um idioma muito importante e continua sendo um idioma predominante, assim, né? Ele está ao lado do inglês em vários países. Muitas vezes compensa mais em alguns países estudar o francês do que o inglês, justamente com essa ligação forte que Macron, né, a França em si, tenta colocar. E lembrando também que a maior fronteira terrestre da França é com o Brasil, né, através da Guiana Francesa. E eu gostaria de falar um pouco, é muito curioso e muito pouco falado. Então, por isso que eu falo, né, a gente ouve muito. Então, eu acho que, inclusive, é um jogo estratégico isso, porque a gente fala tanto de Inglaterra e a França está lá, ela é uma potência bélica, né, prestes a chegar a qualquer lugar do planeta e ninguém fala sobre isso. Mais um ponto que eu queria falar são os territórios que tem distribuídos ao redor do mundo, né, por isso que ela tem uma forte marinha. Tem os territórios conhecidos como downtown, né? Então, que são departamentos do ultramar. São eles, alguns, né, vou citar todos. A Martinique, Reunião e Guiana Francesa. Estou traduzindo em português, né, porque em francês seria outros nomes. Então, esses territórios, né, que estão espalhados aí na América e na Oceania, elas fazem, e na África, inclusive,
elas fazem parte, então, da França, como se fossem os estados da França, só sempre respondendo aí, né, pelo presidente. Agora nós temos também o tom, né, desse Danton. Então, o que é o tom? São países que têm uma certa autonomia e não tem o euro. Então é muito interessante, né? A gente tem aí a Polinésia Francesa e a Nouvelle-Calédonie, por exemplo, que são territórios que pertencem aí, né, à União dos Estados, porém tem uma certa autonomia e não possuem o euro. Então a gente vê que é como se fosse colônias, né? Então é Sim. muito interessante a gente ver esse poder todo que a França tem, que é pouco discutido no cenário internacional. Perfeito, perfeito. E agora acho que interessa bastante também ao público, tanto meu quanto seu, o público geral, de modo geral no Brasil, seria essa questão ligada à doença, né? Como é que tá o clima aí, né? Porque assim, é o tipo de coisa que eu não vou conseguir traduzir. Eu tô fora da Alemanha já faz 2 meses, basicamente, né? Voltei de vez aí, para quem não sabe. Para o choque de muita gente, né? Eu voltei e muita gente pensar, não, imigrante legal, etc. De forma alguma, tenho um passaporte alemão, né? Estou completamente legalizado, sou um cidadão completo, né? Mas voltei de qualquer forma. Qual a impressão que você tem? Qual é o clima que o francês tem em relação a essas medidas restritivas, né? Porque assim, na Alemanha, para mim, está muito claro que a maioria esmagadora da população é favorável à restrição, às restrições cada vez mais duras, etc. Ao mesmo tempo, você tem umas manifestações surgindo na Alemanha, ficando cada vez maiores e, inclusive, estão ficando um pouco mais violentas. Não tanto quanto a mídia diz, né? Eu vejo muita reação das manifestações à violência policial, na verdade, mas de qualquer forma, ainda assim. Lucas vai falar daqui a pouco sobre passaporte, beleza? Ele já falou, na verdade, mas ele vai voltar a falar, que coisa pode dar uma pincelada sobre o passaporte que acabou de ser aprovado agora, né? Mas, voltando à pergunta, qual o sentimento, qual o clima, o que é que o francês está pensando? Qual o clima? Tem um clima de que alguma coisa estranha está acontecendo, um clima de autoritarismo, ou não? A galera está deixando para Sim. lá? Como é que é? Não só na França, como na Europa toda, o povo está acordando porque está vendo que realmente é uma questão de controle, né? E porque, assim, uma coisa é você realmente ter um motivo nobre, dar um medicamento que foi realmente comprovado, né? Mas, assim, a gente sabe que está sendo um experimento. Muitas pessoas estão tendo passaportes de saúde cancelados porque não renovaram a picada. Então, olha só que grave. A pessoa que foi lá, estendeu o braço 2 vezes, agora se não tiver a terceira, simplesmente vão suspender, né? Inclusive já são 500... agora eles diminuíram, né? Na Alemanha eles diminuíram agora o status de curado de 6 para 3 meses, né? Exatamente. Isso, eu acompanhei agora há pouco pelo perfil da Érica, inclusive. E 500 mil pessoas já perderam, então, o passaporte de saúde. Olha só que interessante, porque eles estão vendo, então, que se trata de uma questão de controle. Fala assim, nossa, tudo bem, 1 vez, 2 vezes, mas até quando eu vou estender o meu braço para uma substância? Eu já fiz, então os franceses se encontram realmente muito divididos, né? Apesar de 58% dos franceses serem, né, a favor do passaporte. Então, infelizmente, a gente vê um pouco mais, pouca coisa a mais, né, do que a maioria aprovando o passaporte. E também uma outra coisa que fez uma parte da população aderir ao sistema, né, antipasse é o fato, né, da famosa frase de Macron há 2 semanas, que ele falou assim que eu quero emerder, né, os não picados, eu quero emerder, traduzido por português literal, seria infernizar, mas emerder é como se fosse, eu quero tacar merda nele, é uma coisa assim, não tem tradução, mas é muito grave e tipo, muitos franceses, ele assumiu criar 2 classes de pessoas, né, na França, justamente na França, que a gente prega a igualdade, né, entre todo mundo. Então o pessoal está acordando cada vez mais, né, e esse passaporte, que nem eu falei para o pessoal, nós devemos esperar, agora ele foi aprovado, né, como eu disse, faz 2 horas que ele foi aprovado, quem não tiver não vai poder se locomover. Então a gente tem que aguardar, então, o que vai acontecer até julho, porque esse passaporte, ele vai até julho. Se ele não pode ser renovado mais uma vez. Se ele se renovar mais uma vez, aí é porque realmente nós estamos falando já de uma ditadura. Então, por isso que eu estou falando, pessoal, nós devemos acompanhar agora com muita cautela os passos que a Europa vai dar daqui até esse verão. Sim.
Não, e só que daqui até julho a gente tem uma coisa aí no meio, né, sobre a qual eu falei rapidamente numa entrevista que eu dei para a Gazeta do Povo, para a Cristina Grêmio, né, que foi essa questão o que é que tem de mais relevante na Europa para acontecer, não sei, eu digo França, França, França. Olho para a França 2022 e abril de 2022 a gente tem eleição presidencial na França, né, e E assim, as daqui a Olimpíadas de julho, 2024 também. pois é, não, eu tô falando daqui até julho, né, daqui até julho, quando Até julho, se o sim. passaporte vai ser prolongado ou não, a gente vai ter exatamente a gente vai ter exatamente as eleições, né? E qual é o efeito dessas medidas duras de restrições para a popularidade de Macron? Ele tem ganho ou ele tem perdido com essas medidas? Ele perdeu. Ele perdeu justamente por conta. Quando ele falou esse termo MRD, é muito vulgar, sabe? Não Sim, é. Então, assim, os franceses, eles julgaram muito, por exemplo, o que o Bolsonaro fala. Fala assim, nossa, onde já se viu o Bolsonaro falar aquilo? E de repente ele tem o presidente deles, né, que eles julgam o certinho, ter esse tom vulgar de falar, nossa, eu quero infernizar, eu quero emerder eles. Isso foi muito grave, né? Deu, sim, inclusive, uma. Ano passado também teve a famosa gravação que deram um tapa na cara do Macron, né? Isso eu já vi. mostra o quanto a popularidade dele está caindo. E lembrando então que o Macron ele deu uma despencada assim, né? Graças a ele também, né? Eu agradeço muito por ele ter falado isso, porque muitas pessoas abriram os olhos para a realidade justamente por conta dessa frase e dessa entrevista. Ele achou que teria um efeito contrário, mas teve um efeito aí bom para nós, né? Porque a reputação dele foi para o lado abaixo. Mas é claro que ele tem sim chances de ganhar a eleição, infelizmente. Sim, sim. E quais são os principais candidatos, né? Porque assim, a gente escuta muito falar o quê? De Macron, claro, que é provavelmente favorito. A Le Pen, que basicamente já se tornou o Ciro Gomes das eleições francesas, né? Sempre está disputando e sempre perde. E agora eu vi um destaque da imprensa brasileira para o Eric Zemmour, né? Alô, vocês estão me ouvindo? Tá. Sem Para o Eric problema. Zemmour. E o Eric Zemmour, para mim, foi um candidato que me chamou muita atenção pelo fato dele ser judeu. Ser judeu, ser conservador, ser de direita, etc. Por quê? Porque, diferentemente da direita alemã, a AfD, por exemplo, né, que por conta do trauma alemão de antissemitismo, né, a direita alemã ela não tem esse cunho antissemita. Regra geral, tá? Regra geral não tem esse cunho antissemita. Diferentemente da direita de vários outros países europeus, que é um balaio de gato, é uma loucura, né? Não existe uma direita europeia, por assim dizer. Cada um tem sua própria plataforma. E no caso da França, né? No caso da França, de fato, a direita francesa ela tem uma tendência antissemita realmente muito forte. Então, o fato do Eric Zemmour despontar, para mim, já mostra realmente uma renovação da direita na França, na direita sem antissemitismo, que para mim é uma coisa muito grave. Né? Eu tenho muitos seguidores judeus, trabalho com judeus, trabalhei com judeus há muito tempo, dou aula sobre antissemitismo, então para mim é um tema muito caro. E eu queria te perguntar, o Eric Zemmour tem chance de fato de ir para um segundo turno, de uma coisa dessa? Como é que tá vendo? Quem são os Não, fortes candidatos? olha, ele tem se destacado, a televisão tem falado cada vez mais dele, né? Cada vez mais pessoas têm indo nos encontros com ele. Porém, a gente vê os três principais candidatos, né? Encabeçando vem Macron, mas a gente vê, olha só a diferença: Macron 26%, tem a Le Pen em segundo lugar com 16,5%, e a grande surpresa aqui na França está sendo a Valérie com 16%. Então, praticamente, Le Pen Uau. e Valérie estão empatados, e as duas são, né, considerado aí a Le Pen, o problema dela é que ela é considerada realmente extrema-direita. Né? A Sim, Valérie já é uma direita mais conservadora, uma direita, assim, vamos dizer, mais correta, que quer colocar fim a várias questões, como, por exemplo, a imigração, né? Quer colocar o país em ordem, fazer realmente a reforma da aposentadoria, que o Macron, foi promessa de Macron, ele não fez nada, né? Porque ele ficou com medo aí de ter uma queda na popularidade ainda mais. Então, a Valérie está sendo uma grande surpresa para nós aqui, né, na França, e tem chances de ganhar. Agora sim, tudo vai depender de quem vai ir com Macron no segundo turno. Se for Le sim. Pen, Macron ganha. Se for Entendi. Valérie, ela tem chances de ganhar e nós temos a oportunidade de ter uma direita aqui, então, na França. Então, o mais Muito interessante é que a interessante gente isso. pode ver que, fora Macron, todos os outros candidatos que estão encabeçando a eleição são de direita. Aham. Acho que é a primeira vez na França que você vê um negócio desse, né? Assim, pelo menos em muito tempo. Porque, assim, as pessoas estão de saco cheio. Inclusive, um professor. Olha só, porque para professor votar aqui na França, votar em direita, eu fiquei muito abismado, né? Tem um amigo meu que ele é professor de geografia. Ele ficou de tanto saco cheio da França que ele foi
para uma ilha no ultramar, né? Ele foi para Guadeloupe, na América Central. E ele falou assim que ele não suportava mais, que Macron estava tratando os franceses como se fossem crianças, e ele votaria em Le Pen. Eu falei, meu Deus, estou escutando isso mesmo de um professor de geografia. Então, para a gente ver, né, a que ponto que hoje a França assim, é uma caixinha de surpresa, tá aberta a tudo, né? E assim, 1 em cada 5 franceses já vota para a extrema direita, né? Que é a Le Pen. Mas, assim, agora a Valérie está sendo uma grande surpresa e ela tem chances de ganhar. Então, é muito interessante. E as principais pautas, né, dos problemas que a França enfrenta hoje são a imigração, né, que ela quer colocar uma imigração controlada, como existe no Quebec. Não é pegar, assim, metade do Oriente Médio e colocar aqui dentro, porque, assim, está tendo um efeito colateral muito grande. Porque, assim, a França, como eu disse, ela já tem o problema de imigração com as ex-colônias, que têm o direito de vir aqui, estudar, tudo isso. Então, nós já temos bastante imigrante, né, não qualificados. E ainda por cima pegar mais imigrantes que sofreu alguma guerra no Iraque é muita coisa para a França, ela não dá conta. Inclusive, é por isso também que Valéry está se destacando. Outra coisa muito grave que está acontecendo aqui na França é a questão de guetos. Né? Aqui está tendo muito imigrantes, que a Valéry falou também, se ela for eleita, eles pegam, constroem bairros novos e colocam só imigrantes. E nem policial consegue entrar lá no meio. Sim. Então, ela prometeu, então, fazer com que distribuir essa população mais igualitária para não ter esses guetos tão perigosos, onde nem a polícia mais consegue entrar. Outro ponto isso também, já né? Existe em Berlim também, né? Pouca gente sabe, mas isso já existe em Berlim também. Tem bairro lá onde a polícia tem dificuldade de entrar. Exatamente. Mais uma coisa, as pessoas estão perguntando, inclusive, sobre a questão de porte de armas na França. Os franceses estão se armando cada vez mais, eu tenho que dar uma lida mais a fundo sobre isso, porque na França não é tão fácil, né, quanto os Estados Unidos ter uma arma, mas também um motivo, mais uma pauta das eleições, justamente é essa, a segurança. Está ficando cada vez mais perigoso sair nas ruas aqui na França. Eu não vou falar assim nas ruas, né, generalizar a França toda, mas hoje a França já é considerado o segundo país, né, mais perigoso da União Europeia. Antes acho que era o Reino Unido em primeiro lugar, e depois era a França. Mas assim, são só em cidades grandes por enquanto, né? Paris, Lyon mesmo, né? Ano passado. Só que assim, raramente tem assassinatos, né? Não é uma segurança como no Brasil, é mais assim, roubou uma pessoa, a mão armada, essas coisas, né? Com faca. Mas a segurança aqui está piorando muito. Então a grande surpresa aí, né? Para as eleições aqui da França está sendo realmente a Valéry. Não, muito interessante, muito interessante. Na mídia brasileira realmente não está aparecendo muita coisa sobre a Valéry, não. Bom saber, bom saber. Agora, eu acho que não está aparecendo simpatizando, eu já estava simpatizando bastante com o Zemmour, né? Então, estava fazendo a comparação dele como um Trump francês, né? Isso. Então, a Valéry, pelo que eu estou estudando um pouco mais sobre ela, é como que ela fosse tipo uma Le Pen, mas a diferença é que ela não está tão queimada já pela mídia. Entendi, por isso que eu falo, né? Como a Le Pen já está meio que queimada, se ela for não tem diretamente... o pai de Le Pen também, né? O pai de Le Pen o pai de Le Pen está queimado na imprensa, né? Então, o que acontece? Se ela for, a mídia inteira vai voltar contra Le Pen e vai engrandecer Macron. Aí é sem chance de dúvida, né? Que ele vai ganhar. Mas assim, está sendo uma grande surpresa e a gente tem uma grande probabilidade de ter uma direita. Entendi. Bom, o que eu tinha para falar da França era isso, né? Como vocês viram, tem muita coisa para falar da França. Isso porque a gente nem tocou no lado histórico, né? Que a gente não vai falar hoje. Só nas questões da atualidade, quantos problemas a França e desafios a França vai enfrentar daqui até pouco tempo. E mais uma coisa, né, para encerrar sobre o assunto da França, é que nós vamos falar muito da França nos próximos 2 anos. Por quê? Ano que vem nós vamos ter o exercício militar da OTAN, o exercício Orion, que vai contar com todas as forças na região de Champagne, né, vai contar com forças armadas aí com fogo real, né, bélico real. Vamos contar com o exército da França, Bélgica, Estados Unidos e Reino Unido, né? Então a gente vê realmente uma guerra fria, mais uma vez tomando conta aí da União Europeia. Não, com certeza. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, um minutinho.
Pronto. Não, com certeza, né? E a gente vê essa movimentação também da Rússia na Ucrânia e tal, e a França desempenha um papel importantíssimo por ser uma das maiores, principalmente agora com a saída da Inglaterra, né? Agora que a Inglaterra saiu de fato da União Europeia, a França desponta aí como a principal força militar da União Europeia, sem dúvida nenhuma, né? Não se compara à Alemanha, como eu falei anteriormente, porque a Alemanha não tem bomba nuclear, coisa do tipo, não tem esse poder dissuasivo que a França tem, né? Exatamente. E de uma certa forma, né, a Alemanha e a França conseguiram o tão sonhado sonho de tomar conta da Europa, porque o que acontece? A França e o Reino Unido e a Alemanha sempre disputaram aí para tomar conta da Europa. E hoje eu sempre falo que a França detém o poder político, enquanto a Alemanha detém o poder econômico com a saída do Reino Unido. Então são esses países aí, né, que colocam as leis, né, que a gente sabe que muitas vezes sobrepõem sobre as outras nações, infelizmente. E também já está se discutindo, né, fortemente aqui com a saída do Reino Unido também de colocar o francês como língua oficial da União Europeia, porque a gente sabe que o país de peso que tinha antes era o Reino Unido, né, mas agora um país assim que, como eu havia falado, a França tem a língua da diplomacia. E também fora da França, nós sabemos que tem a Bélgica, né, Luxemburgo, e também parte aqui da Suíça que fala o francês. Apesar de que, eu vou puxar a sardinha para minha, para minha brasa, o alemão ela é a maior língua mãe maior língua mãe da Europa, isso incluindo se você A incluir mais o Reino Unido, falada. né? A mais falada, a língua mãe, né? Como língua mãe, por assim dizer. A questão é que se você colocar o alemão como língua oficial, vai ser um problema, porque é uma língua muito mais difícil do que o francês. Vai dificultar um Exatamente. bocado a vida de todo mundo. E é por É, isso não é uma também, língua se fácil. não é uma língua fácil, eu tentei estudar alemão, parei. Eu conheço pessoas também que começaram a aprender alemão, pararam. Mas, assim, exatamente por um ponto muito interessante que você levantou agora, que eu falo para o pessoal, olha, se vocês realmente querem vir para a Europa, compensa você aprender o francês, né? Claro que na Alemanha tem muito mais trabalho, mas a língua é muito mais trabalhosa, muito mais difícil, enquanto a França tem muito trabalho. Só que, assim, o problema da França, ao contrário da Alemanha, sabemos que a Alemanha, né, assim como o Japão, todas as cidades são industrializadas, então você encontra emprego facilmente. Já que na França, a maioria dos empregos estão concentrados ou em Paris ou em Lyon. Então, se você Sim. sair dessas duas cidades, dificilmente você vai conseguir algum emprego, ainda mais se você sendo estrangeiro. Essa é a realidade. Não, isso é uma coisa muito interessante você falar, esse centralismo francês, uma coisa que eu, inclusive, abordo no curso, né? Quando Napoleão invade a Alemanha fica olhando para a França, não, peraí, talvez a gente tenha que centralizar também, né? Viu todo aquele poderio francês, um país unificado, etc., enquanto que a Alemanha, a custa de retalhos impossível, né, de ser administrado, então isso faz todo sentido, de fato, né? Faz todo sentido esse Exatamente. E é uma centralismo. coisa. Eu não, para dizer a verdade, eu não gosto desse centralismo, né? Porque assim, tudo que Paris fala, né? Paris tem a palavra final, ela fala Sim, amém, todo mundo tem que aceitar, ao contrário da Alemanha, que tem vários estados ali, né? Que funciona como se fosse Estados Unidos. Então, eu acho que sim. isso é um lado ruim da França, infelizmente. E eu também, particularmente, eu não gosto, nem os franceses mesmo estão de acordo com isso, mas eles gostam, então, de vangloriar e colocar todo o poder político e econômico em Paris. Na Alemanha não é assim, porque se for ver aí, né, também ao longo da história, rapidamente aqui, né? O Terceiro Reich foi exatamente isso, uma concentração de poder absurda na mão de uma única pessoa. Mas depois que cai o Terceiro Reich, né, por conta de França, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, até Brasil tem sua participação nisso, né? Teve os 4 Ds, né? 4 políticas implementadas pelos aliados para serem implementadas na Alemanha. E uma delas era exatamente a descentralização, né, para que você não tivesse a concentração de poder nas mãos de uma única pessoa, e aí teve a criação dos estados, mais ou menos como é nos Estados Unidos, não é exatamente do mesmo jeito, os estados não são tão autônomos na Alemanha como são nos Estados Unidos, não, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que já ajuda muito, né? Dentre esses dois modelos, o francês e o alemão, eu fico mais com o alemão, de fato, né? É muito menos Eu perigoso. realmente vejo isso como sendo uma fraqueza, esse modelo francês, Sim, até porque em caso de uma crise, uma guerra, alguma coisa, se você toma Paris, acabou a França, né? acabou a Então, Paris, França, sim. assim, é o jogo estratégico, realmente. E agora, voltando um pouco mais para os assuntos, assim, vamos falar um pouco de uma Europa, né, que você falou também, Sim. que a gente ia comentar um pouco. Quais são os principais problemas que a Europa enfrenta hoje, né? O primeiro deles que eu queria falar é o aumento da inflação, como você mesmo disse, né? Está ficando cada vez mais caro. Nós já citamos aqui no começo, né, que um dos países que está tendo maior inflação, inclusive, é a Espanha, que está em destaque.
os preços estão subindo muito, né? De tudo. Inclusive, eu estava lendo uma reportagem que em Berlim os preços dos aluguéis estão caríssimos, né? Fora o preço da alimentação também em nível europeu, geral. O segundo... Eu saí de Berlim, parei de pagar o aluguel lá, fiquei pensando, peraí, quanto menos de despesa que eu estou tendo por mês, simplesmente não tá pagando imposto. Não, imposto eu até estou pagando, mas não tá pagando mais aluguel em Berlim, que é realmente um negócio absurdo, é pesado. Sim, a revista que eu assino estava destacando assim Berlim com um aluguel assim realmente imenso, muito grande, né, que é inacessível para conseguir uma pessoa só pagar sozinho, no caso um pai de família só que trabalha sozinho, conseguir pagar um aluguel em Berlim. Está praticamente impossível. Tá impossível. Inclusive eu tenho uma revista aqui que é sobre o próximo tópico que eu ia falar, que é realmente sobre a queda da demografia da Europa não, na verdade, dos países de primeiro mundo, né, que está acontecendo aqui, Sim. que foi destaque essa semana, que é um outro problema, né, que a gente está vendo, o rumo que a sociedade europeia está tomando, né. Nós sabemos que os países do sul da Europa, né, são muito bem desiguais. Temos aí, por exemplo, a Grécia, que não dá ajudas para ter filhos, então isso vai acabar, como fala, prejudicando, inclusive, a economia. A Espanha também não tem muitos nascimentos, então isso tudo está forçando com que um debate aqui na França, porque muitas pessoas falam, a esquerda fala, não, nós temos que abrir para a imigração porque nós precisamos de imigrantes para trabalhos, né, que os franceses não querem fazer. Quando eu falo de subemprego, ao contrário do Brasil, se você é repositor, é considerado subemprego. Se você é comerciante, trabalha assim como atendente, é subemprego. Mas quando a gente fala de subemprego na França, é realmente as pessoas a diarista, tudo isso. E lá, então, só são os árabes que fazem esse tipo de trabalho. Sim. Então, mas a gente vê, muitas vezes, quando eu vou no mercado aqui, eu vejo uma árabe brigando com uma francesa. Inclusive, é muito bom ter essa conversa meio que livre com você, porque, assim, é muito polêmico falar disso aqui na França. A gente não pode, porque a multa, se você interferir, ou se a pessoa falar que você está sendo racista, é de 36 mil euros. Né? Então, Nossa Senhora! Então, tipo, uma pessoa normal ganha 18 mil euros e você for multada porque a pessoa está xingando você de racismo, tipo, compensa mais você ser preso porque você não vai ter dinheiro para pagar aquilo, né? É essa França essa sociedade, não é nem França, viu? Acho que é Europa a nível geral mesmo. Mas, assim, não foi uma vez, tá? Foram várias vezes que eu já vi isso. Franceses brigando com árabes. Então, a gente está vendo que eles não querem mais, principalmente, por isso que o movimento da direita está crescendo aqui na França. Eles querem uma outra solução. Pólvora, né? A sensação da Europa é essa, o negócio está se tornando um barril de pólvora. Você vê que a qualquer momento isso aí explode. E não explode porque ainda é um negócio muito organizado. Mas quando o Estado perder essa capacidade de organizar as coisas, como os estados estão ficando extremamente endividados, né, estão ficando em um estado financeiro cada vez pior, é capaz do barril estourar mesmo. E a Europa tem essa tradição, né? Eles nunca passaram tanto tempo sem nenhuma guerra relevante, né? Como passou agora. E só é exceção na história. Isso que a gente está vendo é uma regra. Exatamente. E, inclusive, é interessante você falar isso, porque eles falam que é graças à União Europeia, né, que isso está acontecendo, porque os países viviam em guerra, hoje em dia, ainda bem que tem a União Europeia, são acho que são 80 anos sem guerra, né? Isso. Que os países aqui ficavam guerreando entre eles. E, enfim, então, qual seria a solução, então, para solucionar esse tipo de problema? Bom, os países ricos, como França e Alemanha, se eles conseguem automatizar, porque eles estão querendo pegar o modelo do Japão, né? Então estão querendo automatizar mais. Hoje a gente vê o Carrefour mesmo, que é uma rede de supermercado, já está automatizado. Tem alguns mercados que tá praticamente não tem mais caixa, pessoa, só tem caixa automático em algumas cidades da França. E esse é o caminho que nós estamos indo, infelizmente, né? Eu falo infelizmente porque me assusta realmente esse negócio de ter as máquinas dominando, mas é porque realmente o estilo de vida europeu está mudando, as pessoas não estão querendo ter filho. Hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo, na Itália, de cada três casais, tem só um filho. Então, Nossa, insustentável o negócio. É insustentável. Na Itália é um país religioso católico, né? Você pega um país mais secular, o negócio fica ainda pior.
Exatamente. Agora, assim, o que salva a Itália, por enquanto, é a região que eu visitei ano passado, é Catânia, justamente porque lá, Catânia não, esqueci o nome da ilha, Sicília, a ilha lá embaixo, né, onde tem a bolinha lá, a bota chutando a bola, A é terra da aquele máfia, país, né? isso, a terra da máfia. Só que, assim, é muito interessante porque, assim, como lá o catolicismo é muito forte, é lá que os casamentos também são fortes, a tradição é forte e que as pessoas têm mais filhos. Porém, é a região que tem menos indústria. Sim, Então sim, é sim. difícil de entender como que a Itália vai resolver esse problema, né? O mesmo está acontecendo também com a Espanha, que é um país que está envelhecendo muito rápido. Normalmente os casais têm apenas um filho e já tem mais ou menos com 40 anos de idade. E Portugal também. A França já não, né? Eu já vi famílias aqui, eu não estou falando nem famílias muçulmanas, estou falando assim, francês clássico mesmo, eu já vi com 3 filhos, 5 filhos. Por enquanto, a França é um dos poucos países de primeiro mundo que tem uma taxa assim, né, de crianças até que mais ou menos alta, mas está caindo muito É. também. Na Alemanha também eles dão muito incentivo para as pessoas terem filhos, né? Por exemplo, cada filho que você tem na Alemanha dá cerca de 200 euros que você recebe por mês para compensar custo, né? Bastante dinheiro. Dado o custo de vida lá, 200 euros, pô, no Brasil, o quê? 1.200, 1.300, 1.400 reais é dinheiro pra caramba. Não equivale a isso no Brasil, mas de qualquer forma cobre todos os custos dos filhos, né? E você também já começa a ver algumas famílias mais ricas, digamos assim, com uma quantidade maior de filhos também, né? Então, torcer aí para que esse movimento continue, né? Não só na Alemanha e na E, França, mas em outros países. exatamente. Por exemplo, um problema que está tendo, esse daí é o principal problema que está acontecendo na Itália, né? A gente sabe que ela faz parte do G7. É uma economia, né, que está até que indo bem agora. Ela ficou muito tempo, ela foi o último país aí do G7 a sair da crise. Ela ficou até recentemente numa crise profunda. Está quase entrando em outra de novo por conta da crise pandêmica. Porém, agora, esse ano, né, tem uma nova lei que a Itália resolveu dar ajudas também para incentivar a ter filhos. Eu sei disso porque meus primos estão lá, né? E, tipo assim, dá mais ou menos essa ajuda que você falou, 250 euros por filho, até 18 anos se for homem, e se for mulher, até 26, até 21 anos. E fora também essa ajuda financeira, eles dão também um vale alimentação por filho de 250 euros por mês por filho e dão mais ajudas. Então a gente está vendo um esforço que a Itália está fazendo também, porque ela está desesperada. A gente sabe assim que a É um Itália, desespero. por ela não ter uma ex-colônias, né, que teve fracasso, né, porque enquanto a Itália era muito dividida internamente, ela não tem da onde vir turistas. Também tem um país bem racista também, né, eu sei disso porque eu morei lá, e então ela quer incentivar a população a mais ou menos a mesma estratégia que a Dinamarca, os países do norte estão usando também para incentivar a população a ter filhos. E um outro ponto que eu quero destacar aqui também é que a União Europeia ela quer renovar mais para a tecnologia verde, né? A gente vê isso toda hora. E Macron, inclusive, conseguiu colocar a energia nuclear como sendo uma energia limpa até 2040, justamente por interesses franceses. Sim, não, isso aí dá uma live da gente só específica sobre a questão nuclear, né? Somente sobre essa questão nuclear, porque a Alemanha está fechando todas as suas usinas nucleares, né? E está comprando da França. Só que os alemães falam, não, eu preferia ter as usinas nucleares na Alemanha, que a gente confia mais na tecnologia alemã do que na francesa. Só que se explodir na França, pega aqui do mesmo jeito. Então não faz diferença Exatamente. nenhuma. É pura Então, burrice. assim, é Só um pura detalhe aqui burrice. que a Keila, Keila, na verdade não é seguidora, Keila já é uma amiga minha. Minha Colocou também, aqui. tô O sempre falando. preço é o preço desse dinheiro é ter o Estado na cola das crianças, não obrigado. É exatamente. Um dos principais motivos da gente ter saído da Alemanha é exatamente isso, né? A presença do Estado muito forte, na intromissão do Estado na criação dos seus filhos. Isso para mim é inadmissível. Não dá mesmo, né? Então, inclusive, a intromissão do Estado francês, ele está fazendo a mesma coisa que na França. Há 2 anos atrás ainda tinha a opção de homeschooling, agora foi tirado isso. Não existe mais. Isso é bem recente, foi tirado. Muitos franceses têm reclamado, né? Porque, inclusive, olha só, essa doutrinação verde é muito grave que está acontecendo, porque esse mesmo professor que eu falei para você, que falou que votaria em Le Pen, ele falou: eu estou desatualizado. E, tipo, é um professor assim que tem 36 anos, 40, sei lá. E eu falei, nossa, como assim um professor de geografia não está atualizado? Ah, não, porque agora, né, 60% da geografia
voltada para o verde, tem que falar de tecnologia verde. Eu falei, meu, isso não tem nada a ver com geografia. A geografia sempre foi estudo da matéria, né? Foi o estudo da sociedade. Falei, tipo, eles conseguiram desatualizar um professor de geografia na Sim, França. sim. Tipo, gente, é um absurdo o que está acontecendo, realmente me dá medo. Né? As pessoas aqui, eu acho que a educação está indo por lado abaixo, infelizmente. E mais um problema também que nós estamos vendo aqui também, antes que eu me esqueça, né, é que a União Europeia ela está se fragmentando, né, com a saída do Reino Unido. E o que ela está vendo, né? A União Europeia, para ela continuar sendo forte, ela depende de uma união dos países, né, para ter um PIB forte. Então a União Europeia faz anos já, né, que está em construção um exército único, que até agora nunca mais se falou sobre isso. Mas eles querem unir forças agora, principalmente, para se levantar contra ameaças estrangeiras. Não que seja uma ameaça, mas, por exemplo, hoje a Europa fica entre China e Estados Unidos. Então ela fica ali no meio. Uma vez ela tem que jogar entre China, às vezes ela quer puxar o saco dos Estados Unidos. Fala assim, não, nós devemos ser uma potência. Porém, a Europa tem muitos problemas internos, né? Porque os prós-União Europeia querem colocar a União Europeia acima, né, das leis nacionais. E a Polônia e a Hungria querem colocar a deles em primeiro lugar, e não a União Europeia, que eu estou de acordo com isso, né? Inclusive Detalhe, se tornar uma potência militar no meio de um estado de bem-estar social com tanta benesse é praticamente impossível. A partir do momento que a Inglaterra começou a implementar, os trabalhistas venceram na Inglaterra e tudo mais, quando eles passaram a implementar uma política de bem-estar social, a Inglaterra deixou de ser um império global para se tornar realmente uma ilha. Claro, continuava com uma colônia aqui, outra ali, mas não tem como você pagar esse estado de bem-estar social e mais uma marinha forte e mais uma aeronáutica moderna, isso é completamente impossível. Então, como que a Europa vai fazer isso, eu não sei. Pegando dívida com a China, talvez. Não sei. Exatamente. Então, assim, é muito interessante, porque a China mesma ela tem um programa muito interessante que chama O Mundo Segundo Xi Jinping. Ele falou, né, quem domina a Europa, domina o mundo. Então, a Europa, como sempre, está no meio de tudo, todos os debates do mundo, né? Então, ela está cansada desse jogo, mas a Europa está fragmentada, né? Cada um tem como posso falar? Um objetivo diferente. Sim. Então, seria juntar forças contra isso. Que é por isso também que o Reino Unido saiu fora, né? Justamente por conta... se a União Europeia fala, eu tenho que receber 50 imigrantes. Mesmo ela não querendo, porque faz parte da União Europeia. A União Europeia falou que você tem que ter, você tem que aceitar. Então, foi por isso também que o Reino Unido saiu, e é por isso também agora que ele está organizando um novo bloco econômico, não sei se você chegou a ver sobre isso, né? Que é o CANZUC, que já está em estudo, então, né? Que vai funcionar como uma União Europeia, os países vai ser um espaço Schengen, né? Vamos dizer assim, as pessoas vão poder morar entre Canadá, Nova Zelândia, Austrália e Reino Unido. Então vai ter essa livre circulação de pessoas, só que a economia vai ser independente. Eles já tinham avisado isso, né? Saindo da União Europeia, vão focar mais na Commonwealth, né? No que pertence Pra quem não sabe, a rainha da Inglaterra ela ainda é rainha do Canadá, ainda é rainha da Austrália, etc. Não tem poderes de fato, mas a relação existe e ela é a soberana nesses países em tese, né? Politicamente falando, em termos políticos, basicamente, né? Então eles iam se focar realmente nisso, mais nessa questão aí. Exatamente. E por isso, então, a gente fala em Commonwealth, mas só que assim, a própria rainha, a própria Inglaterra sabe, né? Ela vai pegar justamente os mais ricos. Claro. A gente sabe que elas têm um carinho especial, vamos falar assim, né? Por essas 4 nações aí que tem um PIB muito grande. E se realmente esse bloco sair, né? Que a Inglaterra tem pressa que ele saia, inclusive, vai ser um PIB aí de mais de 6 trilhões de dólares, né? Então vai ser um dos principais blocos econômicos, enquanto nós vemos aí o Brasil cada vez mais se rebaixando, infelizmente. Sim. E a falta de mão de obra... uma coisa que eu queria falar também é a falta de mão de obra que está acontecendo aqui, né? Na França, não sei como está na Alemanha, mas na França está faltando muita mão de obra, nos Estados Unidos e no Reino Unido. O que a gente está vendo? Falta mão de obra, principalmente no setor da hotelaria, né? Nos restaurantes, nos hotéis. Não tem mão de obra. Eu acho que é justamente por conta do passaporte sanitário, né? Porque algumas pessoas não podem trabalhar sem ele e estão
um requisito para você trabalhar em alguns postos de trabalho tem sido o passe sanitário, infelizmente, e também a renovação, porque muita gente ficou parada por muito tempo, né? Foram meses aí recebendo 85% do Estado, ficando em casa, então as pessoas se reconverteram e foram buscar outros setores de trabalho. Então, consequentemente, nós estamos vendo aí, né, faltando muito, não, tem muito emprego, mas falta trabalhadores. A Alemanha é exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. E, como eu disse, né, agora nós vamos voltar, a gente vai falar muito sobre, a gente vai escutar muito sobre França, principalmente em 2023 e 2024. Não, sim. É 2024 pelas Olimpíadas. Isso, 2024 por conta das Olimpíadas e 2023 devido ao exercício militar que vai acontecer na região de Champagne. Então a gente vai vir muito falar sobre França cada vez mais. Então, ótimo. A gente vai marcar várias lives aí ao longo dos próximos meses. É, Assim porque vai espero. realmente... Alô? Oi, assim, porque realmente Não. assim, a França está sendo muito discutida, né, nesses últimos tempos aqui, principalmente agora com essa criação do passe, né, vacinal, infelizmente. Sim. Não, maravilha. Lucas, muitíssimo obrigado aqui pela tua presença, muitíssimo obrigado aqui pela live, né? Ficou Eu que bastante agradeço. gente aí, ficou por bastante tempo. Com certeza o interesse é grande nesses temas mais geopolíticos ligando França e Alemanha. Acho que falta um pouco do meu próprio perfil mesmo falar da França, claro, não é meu tema de estudo, não é meu grande objetivo. Nunca morei na França, conheço um pouco da França, mas nunca morei na França, etc. E dá para perceber, né? A França é um país muito relevante, como você falou no começo da live, e com certeza a gente vai marcar outras lives aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Antes de passar a palavra para Lucas, né, para a gente se despedir, para dar as últimas palavras para se despedir, queria convidar todo mundo a dar uma olhadinha lá no link da bio do meu perfil, né, que a gente está com as inscrições abertas para o curso de História da Alemanha. E História da Alemanha envolve muito de França também, porque a Alemanha e França, né, um vizinho do outro, são as duas principais potências europeias, se entrelaçam muito. A história dos dois países é muito, muito entrelaçada. Então, as inscrições estão abertas, são 11 módulos, falando aí desde a época da Prússia, das invasões napoleônicas, a criação do Segundo Império, o Segundo Reich, né? Todo mundo conhece o Terceiro Reich, o Reich do desgraçado do bigodinho, mas eu falo do Segundo, a unificação da Alemanha, Primeira Guerra, mudanças políticas, mudanças de forma de ver o mundo depois da Primeira Guerra Mundial, República de Weimar, a ascensão do bigodinho ao poder, né? Como é que pode um país democrático, uma república democrática, né, permitir com que o bigodinho chegasse ao poder? Né, falo do regime dele, da Segunda Guerra, campos de concentração, dos perseguidos e tudo mais, né, Muro de Berlim, enfim, tá um curso bem completo, tá bem legal, dá uma olhadinha no link da bio. E também agora, gratuitamente para todo mundo, eu coloquei nos meus stories, né, o acesso a 4 aulas que eu dei na semana passada, fazendo um comparativo do que a gente está vivendo hoje com a história da Alemanha. Mas aí, claro, com toda a mensagem de esperança, né? E aí eu convido todo mundo a assistir também essas aulas, elas estão disponíveis até terça-feira. Terça-feira ela sai do ar porque vai ficar exclusiva para quem adquiriu, para quem se inscreveu no curso de História da Alemanha. Então é isso, todo mundo olha aí, dá uma olhadinha lá na bio, todo mundo convidado a dar uma olhadinha lá na bio. Agora, Lucas, fala aí tuas últimas palavras e a gente se despede. Gostaria de agradecer a você, todo mundo que acompanhou a live até agora, né? E também gostaria de pedir desculpa, porque eu tenho que falar um pouco mais da Espanha, tem tantas pessoas aí, né, que me perguntam sobre a Espanha. E realmente, né, eu não falei sobre a Espanha. A Espanha tem sido um caso bem diferente, porque a gente sabe que algumas regiões autônomas aderiram ao passaporte sanitário, porém, Madrid, por exemplo, a presidente de lá, não aderiu ao passaporte. Então, se você for lá, você pode entrar em bares e restaurantes apenas com a máscara, mas se você for, por exemplo, em Barcelona, eles já estão exigindo o passaporte sanitário. Inclusive, está sendo um refúgio, né? Muitas pessoas estão indo para Madrid. Inclusive, eu falei, né, que eu vou estudar até julho, ver o que vai acontecer certinho, porque a presidente de lá, então, ela disse claramente que ela é contra o passe, que isso não vai ajudar em nada. Então, qualquer coisa, né? Quem sabe eu estarei em Madrid daqui a alguns meses, eu não sei. Tudo vai depender do que rumo que a Europa vai levar, né? E eu gostaria de convidar a vocês também a conhecer o meu canal no YouTube, né, que eu falo sobre esses assuntos e outros temas polêmicos. E gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou a live até aqui e a você também. E vamos fazer mais lives aí futuramente, com certeza. Muito obrigado a Eu que todo mundo. agradeço, convido todo mundo que é seguidor meu e ainda não é seguidor do Lucas a seguir imediatamente as duas páginas dele, porque uma você não pode marcar,
né? Que é a Não maior, posso marcar. inclusive, né? É a sua maior página, né? Que é a Isso. que tá Essa que a imperdida, gente né? está Então, fazendo. Isso. exato. Então segue aí as duas páginas dele, que com certeza tem um conteúdo maravilhoso. E todo mundo vai aprender muito, ficar muito mais ligado aí do que se você ler essas porcarias de imprensa grande que a gente tem aqui no Brasil, né? Isso. Exatamente. E quanto à imprensa, né, muitas pessoas falam: olha, Lucas, como você faz para ler? Gente, é o seguinte: essa revista que eu assino, o Correio Internacional, ela é ligada com o Le Monde. Então, que é de esquerdíssima, né? Então, eu pego assim, a melhorzinha que tem e tem que filtrar muita coisa para passar o que realmente está acontecendo para vocês. Então, eu só tenho que agradecer, né, e convido também os seguidores aqui da minha página a seguir o Agenda Berlim aí, que tem Muito muito obrigado. conteúdo. Muito obrigado. Então é isso. Muito obrigado aí pela presença, pela participação de todos no domingo de tarde, né? Esse horário. É isso. Muito obrigado e a gente se vê por aí. Obrigado, Lucas. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau.